Então, vamos proceder como a gente fez nas outras aulas, né, de exercício. Eu vou colocar aqui a questão para vocês. Vou dar 5 minutinhos para vocês começarem a pensar na questão e tal, e depois eu vou resolver, né, enquanto eu esquematizo aqui no quadro, para depois resolver. Olha só, o diagrama, né, de esforços que eu quero, tá certo? Dessa barra horizontal, mas percebam, né, essa barra horizontal tem uma barra aqui conectada a ela, outra barra aqui, né? Essa aqui, ó, conectada a um apoio simples, com roletes aqui, essa daqui com um pino, tá certo? Pessoal, eu tenho reação em que direção aqui? Nessa barra aqui, nesse ponto C. Direção normal ao rolete. A superfície do rolete. Ou, né, horizontal, não é isso? Eu tenho uma reação horizontal aí. Mas foi o que você falou, tá certo. E aqui, obviamente, eu tenho duas reações, né? Então, percebam, né, assim como foi a outra questão, ó, que eu tinha esse periférico aqui, e aí eu quis fazer o DCL só dessa barra aqui, né? Então, eu tive que representar aqui no ponto onde está conectado esse periférico, que esforços esse conjunto aqui, ó, transmite para cá. Chegamos à conclusão que tínhamos uma força para baixo, obviamente, e um momento no sentido horário. Então, aqui, vocês vão ter que ter a mesma atenção, né? Depois, né, quando forem representar isso daqui, primeiro, vocês têm que ver os esforços aqui, né? Para depois ver como eles são transmitidos para o elemento horizontal. Então, vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês irem se mexendo na questão, vendo aí o que ainda não está, né, legal, tá certo? E daqui a pouco, né, a gente resolve. Vamos lá, pessoal, trabalhando. Então, arbitrei aqui no sentido positivo, né? Da esquerda para a direita. Aqui, né? O que temos? Aqui eu tenho um pino. Então, no ponto G, eu tenho uma reação Gx e Gy. Tá certo? Também, de novo, arbitrei no sentido positivo aqui. Né? Tá correto? Não sei. A gente vai ver já. Né? Quando a gente resolver, né, as equações de equilíbrio. Então, a primeira coisa, pessoal, né, é eu saber essas forças, tá certo? Porque depois que eu souber essas forças, né, que atuam nas reações, eu vou saber os esforços transmitidos para a minha barra de interesse. Então, eu tenho que aplicar, né, pessoal, as minhas equações de equilíbrio, né, nesse primeiro DCL aqui, tá certo? Para depois transmitir os esforços para cá e fazer o meu seccionamento, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aplicar, né, as equações de equilíbrio para esse primeiro DCL aqui. Então, ó, somatório de forças na direção Y, né, pessoal, igual a zero, por exemplo, já vai me dar direto o quê? Esse GY, né? Olha aqui, ó. Na vertical, eu só tenho as forças, né, que já estão dadas no problema, né, e o GY. Então, olha só, para a gente não se alongar muito, né, o GY, né, pessoal, que eu estou botando para cima, vai ser igual a soma de todas essas forças para baixo. Ele é a única reação vertical, então ele tem que segurar todo mundo. Tá certo? Então, quanto é que dá isso daqui? Façam aí para mim, por favor. Deixa eu olhar aqui. Mais fácil. 10.675. Mas só confiram aí essa conta, tá bom? Né, pessoal? Porque, ó, só para não escrever tudo aqui, né? Acho que a gente não precisa mais fazer isso. Então, seria menos 1.179, menos 7.117, menos 1.779, mais GY igual a zero. Então, GY passa todo mundo para lá positivo. Né? Ok, então temos o GY aqui. Tá? E vamos lá. Qual é a outra equação, né, pessoal, que eu tenho para aplicar aí? Posso aplicar o somatório de forças, por exemplo, na direção X, igual a zero. Né? Minha convenção no somatório, sempre essa daqui, né? Positivo para a direita. Então, olha, do jeito que eu coloquei aqui, pessoal, do jeito que eu arbitrei, vai ficar Cx igual a menos Gx, né? Por quê? Ó, Cx mais Gx igual a zero. Tá certo?
passo uma das duas para lá, optei por passar por Gx, né? Então, temos isso daqui. Então, temos uma relação entre as duas. Só que eu não tenho, né, ainda o valor delas. Qual é a terceira equação que eu posso aplicar, pessoal, de equilíbrio? Somatório de momentos, né? E o somatório de momentos, de novo, né? Vamos lembrar. O ideal é a gente fazer em relação a um dos pontos onde eu tenho incógnitas. As minhas incógnitas são Cx e Gx. Não é isso? Então, em relação a que ponto vocês querem fazer aí? Ó? É o ponto G, professor, melhor. Ok, então em relação ao G, tá certo? Nossa conversão sempre é essa daqui. Não fiquem com dúvida, pessoal, tá certo? Vamos lá. Então, o que é que gera momento aqui no ponto G? Né? Essa força aqui, obviamente, né, gera. Então, ó, 1.779, né, newtons vezes... Aí, pessoal, né, peço licença para vocês, eu coloquei aqui, né, distâncias A, né, esses 4 segmentos aqui como sendo um comprimento A, botei aqui o comprimento, e esses 2 aqui como sendo B, tá certo? Só para não ter que escrever esse número todo, né, várias vezes aqui, tá certo? Depois é só substituir, né? Só tomando muito cuidado com a unidade, né? Milímetro, então, como a gente está calculando força, mantém as unidades de comprimento todas compatíveis. E aí, no final das contas, você vai cortar mesmo, vai sobrar força. Tá? Então, olha só, 1.779, né, pessoal? Olha, essa força aqui gera momento em relação a G. Em que sentido? Hein? Vamos lá, pessoal, participando. Anti-horário. Sentido anti-horário. Então, entra positivo. E qual é a distância daqui, ó, da linha de ação dessa força até o ponto G? 3A, não é isso? 3 vezes A. Aqui, ó, essa distância aqui. 3A. Né? E o valor do A está aqui. E está no desenho também. Né? Eu só não quis escrever o número aqui várias vezes. Qual outra força, pessoal? Esse Cx, pessoal, provoca momento aqui no ponto G? Sim. Claro, Sim. né? Sim. Então, olha só. E qual é a distância da linha de ação de Cx lá para o ponto B? Aí, só peço perdão aqui, né, para consertar uma coisinha aqui. Tá? Isso daqui, essa distância é até o centroide da barra. Tá certo? É 2B, professor. Tá certo? Essa distância aqui, ó, né, B, tá? É do ponto, né, de apoio até o centroide da barra, tá certo? É essa distância. Quanto? 2B. 2B, perfeito. E é no sentido o quê, ó? Do jeito que eu arbitrei aqui, no sentido anti-horário. Então, mais Cx vezes 2B. Ótimo. Essa outra força aqui, tá certo, pessoal? Essa outra força aqui, ó, 7.717, também, ó, no sentido anti-horário, então, mais 7 newtons. E qual é a distância da linha de ação dela para o ponto G? Só A, né? Ainda tem mais essa última daqui, tá certo? Porque, lógico, as forças que atuam em G não geram momento lá. Mas tenho mais essa força aqui, ó. E agora, ó, essa última força aqui, pessoal, está gerando momento aqui. Em que sentido? Agora é horário, né? Horário. Então, ó, menos... Vou continuar aqui, tá? 1.779 newtons vezes, né, A. Isso tudo igual a zero. Está aqui o somatório de momentos em relação a G. Olha só, pessoal, a única incógnita que eu tenho aqui é Cx. O Cx, né, eu arbitrando ele da direita, né, da esquerda para a direita, aliás, né, esse valor aqui vai dar o quê? Eu fazendo essa conta. Ele vai dar negativo. Cx igual aproximadamente, pessoal, isso aqui vai dar aproximadamente 8.000 newtons, ou 8 kilonewtons, né? Vamos costumar trabalhar também com esses prefixos aí, tá certo? Pode fazer essa conta aqui, ó. Vai dar isso daqui. Isso quer dizer o quê?
que, na verdade, a minha reação, né, CX, ela é da direita para... Não, da direita para a esquerda, tá certo? E não como eu arbitrei aqui, tá certo? Tá? Pode repetir a parte do momento do CX? Claro. Então, olha só. O CX, né, eu arbitrei, né, nesse sentido, tá certo? O CX. O CX provoca momento aqui, não provoca? Porque, olha, a linha de ação dela, ó, ela tem uma certa, né, distância, né, traçando uma perpendicular até o ponto G, né? A tua dúvida é no sentido do momento ou na distância? Na distância, não tinha enxergado a linha de ação. Tá. Não, porque é o seguinte, eu até pedi desculpa porque eu fiz o B como se fosse daqui do ponto de apoio até a superfície da barra. E aí, claro, para essa distância aqui de C para G, eu precisaria da espessura da barra, né, dessa largura. Não tenho. Só que a dimensão, na verdade, de B é daqui até o centroide da barra. Então, ó, a distância de C, tá certo? Você traçando duas paralelas aqui, né? De C, né, para a paralela aqui de G, tá certo? Dá 2B, tá certo? É essa a distância. Tá? Entendi. Valeu, professor. Professor, Sim? o sinal negativo no resultado de CX implica que essa peça está tentando ou querendo fazer qual movimento? Tá. Que essa peça aqui, ó, tá tentando empurrar o apoio, tá certo? Para o lado direito. E o apoio está resistindo da direita para a esquerda. Por quê? Né? Se aqui deu negativo, isso quer dizer que essa reação, na verdade, é em que sentido? Da direita para a esquerda. Tá certo? Ok? Ok, professor. Então, okay. Pois é, essa peça está querendo ir para a direita, né, nesse ponto, né, e o apoio está resistindo no sentido oposto. Aqui, então, pessoal, olha, quanto é que dá o GX? Direto aqui. Vai dar 8 kN, né, porque o menos GX igual a CX, eu jogo aqui, faço o jogo de sinal, dá 8 kN positivo. Tá certo? Aproximadamente também. Faça essa conta aqui, pessoal, para mim, né, para checar, né, o quão próximo realmente é de 8 kN. Isso aqui tem tanto tempo que eu tenho, né, que eu não sei, mas eu acho que ficou bem próximo mesmo. Dá para arredondar. Tá. Então, olha só, o GX está no sentido correto. Tá certo? Então, essa barra aqui, ó, ela tá segurando, né, esse ponto aqui, tá tentando, né, essas forças estão forçando esse ponto para direita, né, e para baixo, e aí eu tenho reação para cima e para direita. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, aqui, sem problemas, né, definimos já todas as reações. É a primeira coisa, sempre, né? Então, agora, ó, eu vou fazer um DCL só dessa barra aqui, tá certo? Que é a que me interessa, para depois fazer o seccionamento, tá? Então, olha só, eu tenho que representar, olha, eu tenho esse periférico, né, ligado a essa barra, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto D, tá certo? Isso aqui é ponto D. Né? Aqui, né, eu tenho, acho que é ponto F. Então, aqui, por exemplo, pessoal, eu vou querer tirar isso aqui do meu DCL. Então, eu tenho que representar os esforços que esse conjunto aqui faz aqui. Tá certo? Aqui, o que é que eu tenho, pessoal? Esse CX, que na verdade é da direita para a esquerda, e eu já faço certinho aqui, tá certo? Ele vai provocar uma força também, né, pessoal? Da direita para a esquerda nesse ponto aqui. Tá certo? Não tenha dúvida. Né? Eu tenho aqui, ó, um CX atuando. Tá? É só esse esforço que essa força aqui provoca aqui? Não. Deixa eu botar já o valor aqui. Desculpa. 8 kN. Né? Já que eu botei o sentido certo aqui, né, eu já boto o valor 8 kN, né, sem o sinal negativo. Tá? O que mais que esse esforço aqui, pessoal, que na verdade é da direita para a esquerda, gera aqui um momento em que sentido? Sentido? Horário. Horário, né? É isso, ó.
Só deixando claro, né, pessoal, esse esforço, o sentido certo dele é da direita para a esquerda. Então, ó, eu avoco um momento aqui, ó, nesse ponto, que é o ponto que eu vou trazer para cá. Eu sempre trabalho com centroide, tá certo, pessoal? Vai gerar um momento que vai ser essa força vezes essa distância, que é B, né? Então, eu tenho um momento aqui também, ó, que eu vou chamar de MD, que é, né, MD é igual a 8 kN vezes B, tá certo? Depois eu tenho o valor disso daí, deixa eu ver se já está aqui. A gente já coloca o valor. Professor? Oi. A Amanda, ela colocou o resultado. Colocou? Quanto deu aqui? Do CX, né? Que eu pedi? Segundo o que ela escreveu, o resultado é 8.006,25 newton. Ah, tá bom. 8.006, eu não vou usar esses 6, não. 8 kilonewtons aí, senão ia ser mais número ainda para a gente trabalhar. Eu arredondei por isso mesmo. Era isso. Eu não estava lembrando quão próximo era, tá? Depois, então, e no próximo material, que eu pedi até para os monitores, eu não vou mais trabalhar com esses números tão esquisitos, não, porque isso aqui, pessoal, né, eram unidades inglesas, né, libra, né, e polegada, pé, né, e quando eles fizeram a tradução, eles simplesmente só converteram, né, as unidades e deram uns números esquisitos pra caramba, assim, tá certo? E eu fui deixando, mas depois vocês me lembrem, tá certo? Os monitores aí, eu vou mudar esses números aqui, deixar... Professor, esse momento ele precisa ficar indicado nesse ponto ou ele pode ficar tipo livre pela peça? Não, ele precisa ficar indicado nesse ponto, tá certo? Ele tem que ficar indicado nesse ponto. Né? Porque quando a gente fizer o seccionamento, isso vai fazer diferença de onde ele está atuando. Né? E o momento é concentrado nesse ponto mesmo. Quando você fizer um somatório de momentos, né, ele sempre vai entrar, o momento atuando em qualquer ponto, tá certo? Mas quando você vai fazer análise, né, trecho a trecho, ele tem que estar na posição correta, tá certo? E de novo, o momento é concentrado aqui mesmo, tá? Tudo bem? Então, representem no ponto correto. Agora vamos para cá, ó. Para o ponto F, né, que está ligado a esse periférico aqui. Lógico, no ponto F, ó, eu vou ter uma força para cima, que é o GY, que está lá, ó, 10,675 kilonewtons, tá certo? O GX, ó, tá certo? Para a direita, para a direita, tá certo? 8 kilonewtons, tá certo? E, pessoal, o GY, né, ele tá, ó, na linha do ponto, né? A linha de ação dele, ó, passa pelo ponto do GY. Tá? Então, claro que ele não gera momento aqui, mas o CX não gera momento aqui, ou o GX, perdão, ele gera momento aqui, né? No sentido que horário também, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um momento que eu vou chamar de MF, tá certo? E MF é igual a 10,675 kilonewtons vezes também B, tá certo? Então, olha só, pessoal, eu peço desculpa, né, tá tudo muito concentrado, assim, porque, lógico, aqui em casa, foi o quadro que coube aqui na parede, tá? E também eu não ia comprar também um quadro enorme, nem que coubesse, professor? né? Professor? Sim. O sentido do momento aí no ponto G, no caso aí, e não seria no sentido contrário do ponto C lá? Do ponto C, por quê? No caso, porque ambos não são reações e as forças que atuam neles não têm sentido contrário? Sim, mas olha, um tá para baixo aqui, tudo bem, às vezes a intuição atrapalha a gente, tá certo?
sempre, né, te concentra no que está acontecendo aqui, né? Não no que você imagina que deveria acontecer. Que você falou tem sentido, né? Se, por exemplo, esse periférico tivesse para cima também, tá? Se ele tivesse para cima também, não está é? invertido no caso, tá, a posição, vetor posição, é isso? tá? Beleza. Aí o giro em relação ao ponto central aqui, né? Tá certo? Gira um momento no mesmo sentido, entendi. Tá ok, professor. É isso? Então, mas isso às vezes acontece, tá certo, pessoal? Então, mas se você vai lá e aplica as equações de equilíbrio, faz a análise, pronto. Aí você ou confirma o que você intuitivamente estava achando ou não, tá certo? E fica valendo, obviamente, o que você verificou por meio dos cálculos, tá? Beleza. Então, olha só, vamos lá, vamos fazer o nossos diagramas de esforços, né? Primeira coisa, pessoal, a gente tem quantos trechos para analisar aqui nessa barra? 3 trechos, no Acho caso. que 4. Eu também acho que são 4. Né? Olha só, eu tenho um primeiro trecho aqui, ó, entre esse ponto e esse. Né? Tem um segundo trecho entre esse ponto e esse, essa força concentrada aqui. Um terceiro trecho aqui, ó, e o quarto trecho. Certo? Deixa eu até colocar isso aqui mais para cá. Ficar mais certo. Eu posso juntar, professor, o trecho do meio, que é dividido em 2? Que é dividido em 2? Como é que você... Entre as barrinhas. Esse trecho aqui? Não, porque eu tenho um esforço aqui no meio, ó. Eu tenho um esforço bem aqui no meio, né? Eu tenho que trabalhar entre os esforços. Tá certo? Entendi. Tá. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o primeiro trecho aqui, ó. É o trecho AD, né? Aí eu vou pedir licença para apagar isso aqui tudo. Então, ó, primeiro trecho AC. Ou AD. Trecho AD com X, ó, valendo entre, né, 0 e vou chamar de A. Vou continuar chamando de A, tá certo, pessoal? Continuar chamando de A aqui. Então, coloco aqui, né, faço seccionamento. Essa distância aqui, ó, né, uma distância X qualquer, dentro desse intervalo, né, de 0 até A, tá certo? Tá. E aqui eu só tenho essa força aqui, ó, de 1.779 newtons. Tá? Então, ó, aí o que o Luiz perguntou lá no começo. Estou trabalhando aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá certo? E aí, qual é a convenção, pessoal, dos meus esforços? Cortante para baixo. Cortante para baixo. V, AD, então, né? Função de X, pode não ser, isso aqui vai dar constante. E o momento, sentido anti-horário. M, AD, em função de X. Pessoal, aqui também vamos nos estender muito, né? O Professor? VAD... Oi? Eu não entendi o que o senhor colocou debaixo da seta cortante. O senhor escreveu. VAD em função de X. Que é o V, né? É o esforço cortante, né? Que eu estou calculando para o trecho AD. Tá certo? Isso vai valer para todo esse domínio de X aqui. Só para esse domínio de X. Tá certo? Os valores que eu determinar aqui. Tá? É VADX. Deu para entender? Ok. Então, olha só, pessoal, fazendo essas contas aqui, o VADX, claramente, né, é menos 1.779 newtons, né? Ó, os dois para baixo aqui, quando eu fizer a somatória das forças verticais, vai ficar menos isso, menos o VAD igual a 0. Passa para lá, faz jogo de sinal, né? E o MAD, pessoal, o momento, né, quando você fizer o somatório dos momentos aqui nesse ponto, né, vai dar também, ó, menos 1.779, né, vezes o quê? X, certo?
Isso daqui vai estar em Newton metro. Tá? Ok? O segundo trecho, pessoal, vamos lá, ó. O segundo trecho. Vou pegar aqui, ó. Tá? Vai ser o trecho agora DE. Agora o X vai, né? De A, tá certo? Até 2A. Tá? A 2A. Vai valer para esse segundo trecho aqui. Só que, né? Se eu estou seccionando, estou trabalhando da esquerda para a direita, eu tenho que pegar tudo o que está para a esquerda, né? Do ponto que eu seccionei. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui. Seccionei aqui. Aqui, ó. Essa distânciazinha aqui é A. Essa distância toda aqui, X de novo. Sempre assim que a gente trabalha. Não é? Aí tem uma força aqui. 1,779 newtons. Tá certo? E tem, olha, pessoal, já esses esforços aqui, ó. Eu tenho aqui um momento, deixa eu logo colocar o valor desse momento aqui, 1.625, veja se bate aí, pessoal. Esse MD aqui, ó, o MD é 1.625,6 Newton metro. Isso mesmo, professor. Obrigado. É isso mesmo. Tá. Ó, essa força, eu sigo usando 8 kN, tá certo, pessoal? Aproximação aí. Eu posso, né, trabalhar com, vou botar nesse sentido aqui. 8.000 newtons, tá certo? Tem um momento concentrado aqui, tá certo? No sentido horário. E tem uma força, ó. Agora, olha só, nessa questão, a primeira questão, eu acho que a gente trabalha com uma força axial, né, pessoal? Então, ó, não vamos esquecer dela, né? Aqui, então, eu vou ter um VDEX, igual eu tive nas outras, né, para baixo. Um momento, MDE, X, mas vou ter também, pessoal, ó, um esforço axial, tá certo? Interno, né? Uma força normal interna aqui, ó, NDE, X, né? Essa nomenclatura que a gente usa para esforço normal, é N, tá certo? E sempre dá no sentido de tracionar o elemento. Esse é o sentido que a gente considera positivo para o esforço normal. Tá? É a nossa convenção. Tudo bem, pessoal? Então, ó, não esquecer nenhum esforço. Tá certo? Então, se aqui eu tenho esforço axial, é claro que eu vou ter um esforço interno também axial aqui nesse trecho. Aqui, ó, nesse trecho eu não tenho, né? Tá certo? Não tenho, ó, nenhum esforço axial aqui, ó, entre A até chegar no D, lembrando que é sempre imediatamente antes do ponto, né? Você não entra aquele esforço que está no ponto D, eu não tenho nenhum esforço axial. Então, o meu esforço axial entre A e D é nulo. Só que, a partir aqui do D, eu passo a ter um esforço axial. Tá certo? E aqui, ó, eu faço, né, pelo somatório de forças horizontais, por exemplo. Então, ó, a minha força aqui, ó, normal, pessoal, nesse trecho, né, fazendo esse somatório, vai ser 8.000 newtons positivo. Tá certo? Não é isso, ó? Se eu fizer o somatório aqui, ó, isso daqui, menos 8.000 mais NDE igual a zero. Passo menos 8.000 para lá, vai ficar tracionando, né? E percebam, né, pessoal? Olha, eu tenho aqui essa força, deixa eu até fazer, representar do mesmo jeito aqui, né? Para cá,
né, de 8 quilonewtons, né, e tem essa outra para cá. Então, esse trecho todo aqui, pessoal, o trecho ó, entre D e F vai estar sob tração, assim como a gente vai ver. Né? E aí, olha só, aqui, pessoal, né, o VDE, né, também é fácil da gente ver, tá certo? Só fazer o somatório de forças na vertical, né? Vai dar, ó, menos 1.779, né? Vai manter o mesmo valor, né? Porque aqui, ó, eu não tenho esforços na vertical, eu só tenho esse, eu tenho esse e esse, então o esforço cortante vai manter esse valor aqui, ó, menos 1.779 newtons. Tá certo? Agora, o somatório de momentos, né, pessoal? Como é que fica aqui, ó? Somatório de momentos, tá certo? Em relação a esse ponto, né? Para me dar o MDE. Vou ter, ó, 1.779, ó, sentido anti-horário, então positivo, 1.779 newtons. Vezes quanto? Quanto é a distância daqui para cá, pessoal? X, né? E aí, eu tenho alguma outra força, pessoal, aqui, que gera momento aqui, força. Essa força aqui, ó, pessoal, que é axial, que é normal, gera momento aqui? Não. 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 Perfeito. Mas eu tenho esse momento concentrado aqui. Oi? Esse X, ele tem o mesmo valor de A, não é? O X... Não. Absolutamente. O X, ele é uma incógnita, ele é uma variável, né, que nesse trecho aqui está contida no intervalo de A a 2A. É um valor qualquer entre A e 2A. Não é nem A, nem 2A. Tudo bem? Não coincide com A. Tanto que está aqui, ó. Isso aqui é A, até aqui. Depois continua. Tá bom? Não vamos confundir isso. Tá, pessoal? Né? O seccionamento, né? Uma das coisas do método, do procedimento é esse, né? Você tem que trabalhar com a variável X, porque o que você vai encontrar aqui são comportamentos de esforços, não são esforços pontuais. Tá certo? Vai ser como os esforços se comportam ao longo do comprimento da viga. Tá? Então, olha, além dessa força aqui, provocando o momento aqui, ó, eu tenho esse momento concentrado para considerar, né? E ele está no sentido horário. Então, entra aqui menos 1.625,6 Nm. Mais MDX igual a 0. Aí é só fazer jogo de sinal aqui, né, pessoal? Passa para lá, isso aqui vai ficar negativo, tá certo? E aí você tem lá o MDE de X igual a 1.625,6 menos 1.779, né, X, e isso aqui tudo vai estar em Newton vezes metro. Tá certo? Professor, Oi. esse X aí deveria ser X menos A, é que se considera, por exemplo, outro ponto inicial lá para todos ficar no Não. inicial. Cuidado. Olha só. O X, né, é sempre da minha origem até um ponto que eu seccionei. Isso é X. Tá certo? Você está confundindo o seguinte, né? Se eu estivesse calculando um momento, por exemplo, o 1779, ó, o momento que ele gera aqui, o braço dele é X, o braço de momento, né, dessa força de 1779. Ou não é? Vamos lá. Quem perguntou aí? Não está claro aqui? Ó, a distância do 1779 para cá, X. Uhum. Tá certo? Eu teria que fazer um X menos A se eu tivesse alguma força aqui, ó, gerando momento aqui. Mas eu não tenho. Né? Porque essa força aqui, ó, axial, né, ela não provoca momento aqui, ó, ela é axial. Esforço axial, pessoal, representa sempre no centroide da seção. Então, ó, a linha de ação dela passa pelo centroide da seção. Claro que essa força não gera momento.
E esse momento concentrado, né, eu não tenho que colocar, eu não preciso informar no somatório de momentos a distância que ele está daquele ponto. Tá certo? Não tem cabimento, né, eu botar momento vezes uma distância. Não tem cabimento. Eu coloco só o valor do momento, obviamente. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu nem preciso trabalhar com a distância x menos a, não, como a gente já fez em vários outros exemplos. Por quê? Nos outros exemplos, aqui, normalmente, a gente teria uma força vertical aqui também. Né? E essa força vertical provocaria momento aqui. E qual é a distância desse ponto para cá? X menos a. Tudo bem? Tá claro? Aham. Tá certo, pessoal. E aí, olha, vamos seguir assim, tá? Vou fazer um outro trecho aqui, depois outro trecho aqui. Aí, pessoal, me permitam, né? Eu já só mostrar o diagrama e eu deixo por conta de vocês chegarem nas outras equações. Professor, só rapidinho. Agora, se a gente fosse fazer o intervalo EF, eu ia fechar no comprimento que eu deixei. Tipo, que é A vezes 2. Eu ia fechar em A vezes 2. A vezes 2. Não, de 2A até 3A. Isso, 2A até 3A, tá. Exatamente. E o último trecho, né, de 3A a 4A, obviamente eu recomendaria vocês trabalharem da direita para a esquerda. Tá certo? Mas isso aí eu deixo por conta de vocês. E a outra questão, a gente volta a trabalhar com esse negócio da direita para a esquerda também, para a gente dar uma lembrada. É porque essa questão aqui, são 4 trechos. Não vou fazer o equacionamento de todos, senão vai tomar a aula toda. Então, eu vou mostrar só o diagrama aqui, né, ou os diagramas, tá, para vocês, e vocês dão um jeito de montar o de vocês, a partir do que está aqui. Tá? Olha só. Primeiro diagrama aqui, ó, de esforços normais. Olha só, esforços normais, axiais, né, a barra, que provocam tração ou compressão na barra. Né? No primeiro trecho, no trecho AD, ele é nulo, como a gente já tinha visto. E aí, ó, ele tem um salto, né, porque eu tenho um esforço axial concentrado lá no ponto D. E é de mais 8 kN, tá certo? Ele vai seguir com esse valor, pessoal, até chegar, ó, lá no ponto G, tá certo? Até ele chegar no ponto G. Né? Quando vocês fizerem o próximo seccionamento, vocês vão ver que entre E e F, eu vou ter também um esforço axial, tá certo? Já a partir de G, se vocês seccionarem aqui, pessoal, ó, por exemplo, tá certo? Trabalhar da direita para a esquerda, eu teria algum esforço axial, pessoal, nesse trechinho aqui, né? Trabalhando aqui da direita para a esquerda? Não, né? Tá certo? Então, o esforço axial nesse último trecho, ele é zero. Tá? Assim como está mostrado aqui. Tá aqui, né? Então, ele vai, a partir do G, ele volta para o valor nulo. Tá? Então, só tem o esforço trativo ali no meio. Tá? Esforço cortante, né? Então, no primeiro trecho, o valor, ó, menos 1.779, tá certo? Aí, olha, ele vai com esse valor, né? No segundo trecho, ele tem o mesmo valor, como a gente mostrou aqui, de A a D e de D a E, né? Ele segue com o mesmo valor. E aí, o próximo esforço concentrado vai ser lá no ponto E. Aí eu tenho esse salto, tá? Aí vai até esse valor de quanto? Eu nem cheguei a fazer aqui, né? Mas vocês vão chegar nesse valor aqui. É só fazer, né? Menos 1.779, menos 7.119. Era esse o valor. Vocês vão chegar nesse valorzinho aqui. Aqui, ele encontra um valor também concentrado de GY, que é para cima. Tá certo? Então, ele vai até um valor positivo de 1.179. Tá? E vai assim até a ponta. Né? Então, percebam, né? Fica mais fácil nesse último trecho se vocês trabalharem lá o último trecho da direita para a esquerda. Vocês sabem que naquele trecho,
o valor de Vx vai ter que ser 1.779 positivo. Tá? E momento, pessoal. No momento, ó, na extremidade livre, tá certo? Da barra, o valor de momento é 0, obviamente, né? Na extremidade livre. E aí, tá aqui a equação, né? Tá lá a equação. Menos 1.179x, o momento nesse primeiro trecho, no trecho AD. Menos 1.779x. Então, para x igual a 0 é 0, e para x igual a A aqui, ele vai ter lá o valor, né? Negativo. E aí ele encontra, ó, um momento concentrado aqui, no ponto D. Então, ele tem esse salto, tá certo? Ele tem esse salto. Depois segue, né? Aí, ó, outro trecho aqui, também linear, depois outro salto, porque lá no ponto G eu tenho outro esforço concentrado. Até, ó, voltar para o 0 lá na extremidade direita. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, ó, façam, né, o restante dos equacionamentos e cheguem nos diagramas que estão mostrados aqui. Tá certo? Com os devidos valores. Os valores máximos e mínimos estão mostrados aqui no gráfico. Tá certo? Ok. Vamos lá, pessoal. A gente tem que acabar isso hoje. Vamos lá, 5 minutinhos para vocês pensarem nessa questão aqui. Essa questão é legal, tem um detalhe aqui, ó. A gente vai ter que trabalhar com uma reação do solo. Tá certo? Então, ó, considerando que a reação do solo seja uniformemente distribuída, então, ó, já deu uma informação, né? Considera aí, ó, que o solo é rígido, né, e que tem uma reação uniformemente distribuída, tá certo? Trace os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga AB, né? Aí, claramente, eu também só vou ter esforço cortante e momento fletor mesmo. E determine os valores máximos absolutos desses esforços. Tá bom? Então, vamos lá. 5 minutinhos de novo aí para vocês, enquanto eu apago aqui e coloco o esquemático dela no quadro. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é representar a reação como um esforço uniformemente distribuído. E está aqui colocado. Tá certo? E aí, olha, vou colocar o esforço uniformemente distribuído e vou chamar de ômega, que é uma incógnita, né? Essa vai ser a reação que eu vou ter que calcular por meio das equações de equilíbrio, tá certo? Aqui nesse caso, né, pessoal, eu nem preciso usar as 3 equações de equilíbrio, né? Basta eu usar o quê? O somatório das forças na vertical. Concordam? Olha só. Somatório das forças na vertical igual a 0, né? E aí, olha só, quando eu estou calculando ainda as reações, cabe, né, quando eu tenho esforço distribuído, trabalhar com esforço representativo. Isso aqui, então, vai ser ômega vezes o quê, pessoal? O comprimento total, né, da minha viga. Tá certo? Porque ó, o esforço distribuído está atuando em toda a viga. Então, ômega vezes o comprimento total, que é 1,5 metros. Tá certo? E aí, olha só, tem essas duas forças para baixo aqui, ó, menos 1,5 quilonewtons, menos 1,5 quilonewtons, mais ômega vezes 1,5 vezes 1,5 metros, tá certo? Igual a 0. Não é isso? Aqui o meu somatório de forças. É ou não é? E, ó, trabalhando com unidade, tá certo, pessoal? O ômega, pessoal, eu vou achar com que unidade? Quilonewtons por metro. Por metro. É força por unidade de comprimento, tá certo? E a gente vai obter aqui, trabalhando com as unidades certinhas, né? Então, ó, aqui vai dar 3, né? Menos 3 passa para lá 3, dividido por 1,5, o ômega é o quê? 2 quilonewtons por metro. Então, olha, está aqui o valor da minha reação de esforço distribuído. Tá certo? Agora sim, vamos trabalhar com seccionamento, né? Quantos trechos eu tenho para trabalhar? Tenho 3 trechos, né? 3. Tá certo? Ainda não vou trabalhar com simetria aqui, não vou fazer essas considerações. Vamos trabalhar com os 3 trechos, né?
Então, tem o primeiro trecho, que é o AC, tá certo? Secciono aqui, AC, que está o X, né, entre 0 e 0,3 metros, certo? Então, ó, represento aqui. É isso aqui, né? Lembrando, né? Quando a gente vai para a representação, né, pessoal, para o cálculo de esforços, esquece o esforço representativo. A gente aqui, quando for fazer o equilíbrio aqui, vai usar de novo. Mas, para cá, né, a gente não trabalha, né, a gente não vai fazer essas considerações. Então, aqui eu tenho 4 trechos. Não, isso aqui é fictício. Né? Então, aqui, ó, é ômega. Tá certo? E, olha, nesse primeiro trecho, né, pessoal, isso aqui, ó, daqui para cá é x, não entra, obviamente, o ponto C, né? É entre 0 e 0,3, imediatamente antes do ponto C. Eu posso até... Desculpa aqui. Né? Tá certo? E aí, o que é que eu vou ter aqui? Esforço cortante, VAC, função de x, para baixo, e MAC também em função de x. Tá certo? Aí, de novo, né? Vamos fazer o nosso esforço representativo aqui, né? Dentro do meu trecho x. Tá certo? Então, como é que fica esse esforço representativo aqui? Fica ômega x, né? E aí, essa distânciazinha para cá, ó, é quanto? X sobre 2. Né? Então, o Vx, né, pessoal? O V de AC em função de x vai ser, ó, ômega x, né? Ou seja, 2 vezes x. Isso daqui, no final das contas, vai dar quilonewton, né? Trabalhando com x em metros, sabendo que o ômega é 2 kN por metro, tá certo? Então, nesse primeiro trecho, ó, o meu esforço cortante segue uma equação do primeiro grau, né? E ele sai de um valor, ó, em 0, ele é 0. Né? Sai de 0 até um valor positivo, né? Lá no ponto C, 2 vezes 0,3 de 0,6 kN. Tá certo? No primeiro trecho, então. Está definido aí. Né? O momento, né, pessoal? O momento aqui, ó, MAC, certo? Vai ser igual a quê, pessoal? Vai ser, ó, ômega x, né, vezes x sobre 2, ou seja, ômega x quadrado sobre 2. Isso daqui é em quilonewtons, né? E desculpem, né? Só para continuar aqui, porque aqui eu estou usando o valor de ômega, né? E aqui eu estou usando o ômega. Então, me permitam usar também ômega aqui, tá certo, pessoal? Sendo que o valor é esse daqui, tá? Só para não ficar esquisito, né? Quilonewton metro. Tudo bem? Quando eu jogar aqui, ó, o ômega 2 kN por metro, e aí a distância vai ser em metro, então quilonewton por metro vezes metro quadrado, quilonewton vezes metro. Tá? Vamos lá, vamos para o segundo trecho agora. Tá? Segundo trecho. Então, qualquer ponto, ó, entre C e D aqui, né? Vou fazer aqui no começo, né, para não ter que desenhar um trecho maior. Então, aqui, ó, entre A e C, tá certo? Entre C e D, perdão. Entre C e D, 0. Opa, aqui 0. 0,3, né? Até 1,2, né, pessoal? Coordenada, ó, do ponto D é 1,2, tá certo? Então, o trecho CD é nesse intervalo aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Bem aqui eu tenho uma força, 1,5 quilonewtons. Aí tenho daqui, né, até o final é x.
Aqui eu tenho o esforço distribuído. E daqui para cá, ó, é 0,3. Já tinha lá. Então, de novo aqui, ó. V no trecho CD, X, e M no trecho CD, X. Tá? Agora sim entra no que, né, me perguntaram na outra questão, né? Eu tenho um esforço concentrado aqui, ó, e o momento que ele gera aqui, né, nesse ponto aqui, onde eu vou trabalhar o meu momento interno, né, vai ser ele, né, vezes essa distância, que é x menos 0,3. Tá? Mas vamos lá. O esforço cortante aqui, né, pessoal, vai ser ômega x menos 1,5. Né? BCD ômega x, né, que é o esforço que está para cima aqui, né, menos 1,5. Tá? E no final das contas, isso daqui tudo em quilonewtons. Tá? Já o momento, né, de novo, ó, colocamos aqui o esforço representativo, né, que vai ser de novo, ó, ômega x, e aqui x sobre 2. Tá certo? Então, aqui de novo, ó, eu vou ter esse valor aqui, ômega x, né, vezes x sobre 2, ou seja, ômega x quadrado, né? Então, MCD, né? X é igual a ômega x quadrado sobre 2 menos 1,5, e aí sim, né, essa distância aqui, ó, x menos 0,3 metros. Tá bom? Que é 0,3 aqui nesse final, tá certo, pessoal? Tá? Aí, claro, vocês podem desenvolver aí, algebricamente, problema nenhum, tá certo? E ver onde chega, né? Tudo bem, pessoal? Até agora, né? Professor, aí dentro é o x menos 0,3, é? 0,3. Ah, Isso tá, aí. beleza. Aqui, Beleza. né? Quase não deu para ver. Porque, olha, isso aqui tudo é x, então essa distância aqui, ó, é x menos 0,3. Uhum. Tá bom? Ah, tá. Quase não dava para ver mesmo. Não, eu tinha entendido, só que lá na hora do quadro aqui, quase não deu para enxergar. Só isso mesmo. Beleza. Obrigado. Tranquilo. Professor? Nada. Oi? O senhor poderia explicar por que o x fica ao quadrado no momento AC? No momento AC? Ah, porque aqui, ó. Vamos lá. Momento é força vezes uma distância. Qual é a força aqui que eu tenho atuando aqui? Não é ômega vezes x? Ó, isso aqui é força, não é? Ômega é um esforço distribuído. Então, para transformar em força mesmo, tem que multiplicar por uma distância. A distância aqui que eu estou trabalhando é x. Então, é ômega vezes x. Tudo bem? Isso é a força. Então, que momento que essa força aqui, ó, provoca aqui, na minha seção de interesse, né, onde eu vou calcular o meu momento interno, né, vai ser ela vezes a distância. Ó. O esforço representativo, né, ele fica no centroide, né, do meu esforço. Como aqui é um retângulo, ele fica bem no meio. Se isso aqui é x, a distância daqui do centro para cá é x sobre 2. Então, o momento fica ômega x vezes x sobre 2, que é ômega x quadrado sobre 2. Tá certo? Entendi, Claro, professor. agora? Sim. Perfeito. Aí aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui, de novo, eu tenho, ó, vou trabalhar com x, só muda o intervalo, mas a minha variável é x. Só muda o intervalo onde ela vai ser válida. Então, de novo, o esforço representativo desse esforço distribuído aqui é ômega vezes x. Então, de novo, eu vou ter um termo que é ômega x quadrado sobre 2, né? Só que agora eu tenho mais um termo aqui influenciando no momento. Tá certo?
Então, menos, ó, porque é o seguinte, pessoal, aqui eu já fiz direto, né? A gente já resolveu o problema suficiente para poder dar esse passo aí, né? Para eu poder omitir alguns passos na álgebra da coisa aqui. Olha só, se eu fosse fazer o somatório de novo, né? Esse 1,5, ó, sentido anti-horário, então 1,5 vezes x menos 0,3, do lado de cá da igualdade é positivo, aí, ó, menos ômega x quadrado sobre 2, tá certo? Esse momento gerado por essa força aqui, do lado de cá da igualdade é negativo, menos, mais mcdx igual a zero. Pronto. Aí eu só tenho que isolar o mcdx e passar essas coisas para o outro lado. Então, passo com o sinal trocado, né? Que era negativo do lado de cá, vai passar positivo para lá e vice-versa. Tá? Bom, e o último trecho, pessoal? O último trecho, né? Esse daqui. Tá certo? O último trecho. Então, eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, o trecho agora, dB, né, de 1,2. De novo, ó, a minha origem, pessoal, é mantida. Continua sendo em A. Então, o meu X é de A até o ponto que eu seccionei, passando de D e antes de B. Né? Então, ó, o meu intervalo aqui é de 1,2 metros até 1,5, que é o comprimento total, né? É a coordenada do ponto D, do ponto B, perdão. Só que eu vou trabalhar, né, pessoal, da direita para a esquerda, para eu trabalhar com menos esforços aí no meu equilíbrio. Então, tá aqui, ó. Da direita para a esquerda, né? Ok? Aí, de novo, ó. Quanto a essa distânciazinha aqui? 1,5 menos x. 1,5 menos 5 menos x. 1,5 menos x, tá certo? 1,5 metros menos x. É isso mesmo, né? Se até aqui é x, o que sobra aqui é o comprimento total menos x. Perfeito. E os esforços internos, né, pessoal? O sentido, a minha convenção se inverte. Então, o que o Luigi me perguntou lá no começo da aula, né? Quando eu trabalho com esforço para cima, para baixo, quando eu trabalho da direita para a esquerda, a minha convenção que eu assumo é esforço cortante para cima. Então, V, dB, né, em função de x, e o meu momento no sentido horário, mdB em função de x. Tá? Então, aqui, ó, fácil da gente ver, né? Faz de novo aqui, ó, isso aqui é ômega, né? Então, o esforço representativo aqui é ômega vezes 1,5 metros menos x, tá certo? Ó, esse é o esforço representativo aqui. Tá certo, pessoal? Ó, é o esforço distribuído, né, vezes o comprimento onde ele está compreendido. O comprimento dele é isso aqui. Tá? Então, o V dB em função de x ó, como os dois estão para cima, então um passa para lá, né, para depois da igualdade com outro sinal. Menos ômega 1,5 metros menos x. Tá? Isso aqui, no final das contas, é em quilonewton. Né? Certo? E o momento, né, pessoal? Fazendo aí, ó, essa distânciazinha aqui para cá, ó, é metade de 1,5 menos x, né? Então, o momento vai ficar positivo, dB, tá certo? X, tá? Vai ficar ômega, tá certo? Vezes 1,5 metros menos x, vezes a distância, né? Que é 1,5 metros menos x sobre 2. Pronto, aí aqui é só desenvolver. Tá certo, pessoal? Só desenvolver.
de novo, né? Voltando. Então, só mostrando aqui o gráfico, né, pessoal? Os comportamentos aqui de momento, né? Ó, sempre seguindo um comportamento parabólico, né? Aqui no começo, tá certo? Até aqui. Depois, ó, descreve essa parábola aqui, né? No meio. E depois essa última aqui, né? Então, ele sai de zero, volta para zero, passa por um valor máximo aqui no meio. Então, pessoal, olha só, um problema tão simples desse, né? Uma viga apoiada no solo. Olha qual foi o diagrama de esforços que resultou daí, né? Então, aquilo que eu estava falando antes, às vezes, assim, a nossa intuição, né, pode enganar, tá certo? Então, talvez vocês não esperassem, né, que comportamentos mais complexos num apoio, né, que seria um apoio muito simples, tá certo? Mas como é um esforço distribuído atuando ao longo da viga toda, então eu vou ter comportamentos parabólicos com o momento e vou ter, né, comportamentos lineares, né, para o esforço cortante. Dúvidas aqui? Professor? Diga. Eu também tenho uma pergunta para fazer. Como é que o senhor tem... como é que a gente faz para ter certeza sobre a representação do gráfico, do diagrama? Quando é uma parábola, quando é reta, ou tem outros comportamentos? Pois é, aí é que tá. É fazer realmente aplicar a metodologia de seccionamento, aplicar as equações de equilíbrio, né? Mas é óbvio, conceitualmente, você tem algumas indicações do que esperar, principalmente, né, no comportamento. Se você, por exemplo, tem, né, um esforço uniformemente distribuído naquele trecho, tá certo? Então, você pode ter certeza que o teu diagrama de esforço cortante, ele tem que seguir uma equação do primeiro grau, tá certo? Você não pode ter uma constante ali, né, para o esforço cortante, coisa do tipo, né? E o teu momento, consequentemente, vai seguir uma equação do segundo grau, né? O momento é fruto da integração do diagrama de esforço cortante, né? Se, por exemplo, então, vamos lá, se eu tenho, em vez de ter um esforço uniformemente distribuído, se eu tenho um esforço, por exemplo, linearmente distribuído, vamos dizer que seja uma reta, a gente vai chegar a trabalhar com isso, tá certo? Não vamos antecipar as coisas, não. Aí a coisa já muda. Então, se o meu esforço distribuído, ele não é mais constante, ele é uma reta. Então, ele é uma equação do primeiro grau. Então, o meu esforço cortante, o meu diagrama de esforço cortante naquele trecho, né, que está compreendido aquele esforço, ele vai ser o quê? Uma equação do segundo grau. E o momento, uma do terceiro grau. Eu não sei se era essa a tua dúvida. Sim, isso mesmo. Tá, ok. Agora, quando eu só tenho esforços concentrados, aí eu vou esperar uma reação linear do momento, ou até constante. Vou ter problemas aí, por exemplo, o que a gente chama de flexão pura, flexão em 4 pontos, né? Um tipo de ensaio muito realizado na mecânica, principalmente mecânica da fratura, onde ele te dá uma condição, né? São esforços concentrados, mas ali no meio, né? Eu tenho uma condição de momento constante ali no meio. Mas são situações, né, especiais. O que eu tenho normalmente, quando eu tenho só esforços concentrados na viga, né, é um momento seguindo uma função linear e, dentro daqueles trechos, esforços cortantes constantes dentro dos trechos, né? Aí eu tenho os saltos e tal, os valores mudam, mas ao longo do trecho, né, ele se mantendo constante. Conceitualmente, eu acho que são essas questões que você pode observar. Tá bom? Professor, esses diagramas o senhor vai ensinar a turma a fazer? Mas como assim? Em algum programa ou algo relacionado? Ah, tá. Não, é porque o jeito de fazer é aplicar os valores, né, nas equações, tá certo? Não, no caso, os diagramas. Não, porque vocês fiquem à vontade para usar o programa de vocês. Isso dá para fazer até em Excel, né?
Eu, por exemplo, eu uso o MatCAD, o software MatCAD, que é um software muito simples, tá certo? Você escreve lá a equação simples mesmo, para gerar gráficos também é muito simples. Então, se vocês quiserem ir atrás, né? Até onde eu sei, não tem versão estudante, acadêmico, não sei, não tem versão gratuita. Até onde eu vi, não sei se tinha. Não sei se os dois monitores têm alguma informação disso. Não, professor, eu não achei, pelo menos. Pois é. Então, a questão é vocês procurarem, mesmo se estiverem interessados, né, nesse software. Mas, porque assim, plotar gráfico você joga as equações e joga o intervalo, né, da variável, tá certo? Da variável independente, né? Não tem muito o que ensinar, entendeu? E assim, mas vocês vão ter que ter condições de fazer, por exemplo, na mão mesmo isso, tá certo? Dá para fazer no MATLAB, professor? Dá, né? Dá para fazer em qualquer programa. O MATLAB é ainda muito mais potente, né? Você declara lá, declara o intervalo de x, declara as equações que você quer que ele gere os gráficos, né? E aí a diferença é que eu não vou trabalhar só com uma equação, né? Cada trecho vai ter a sua equação e depois você pode juntar os gráficos. No MATLAB você consegue fazer isso também tranquilamente. Sim. Para quem tiver interessado, só faz um hold-on lá de todos os gráficos, aí vai ficar parecido com o que está aí no professor deu. Pronto. Então depois aí, ó, quem tiver interesse nisso, pode até pedir aí para os monitores, né? Porque o MATLAB eu sei que é mais fácil de você achar, né? Então, às vezes, os alunos usam mais. Mas, assim, no Excel dá para você fazer também. Tem o GeoGebra também. Tem o GeoGebra que dá para fazer tanto. Que é gratuito, né? É gratuito. O Octave é gratuito. Tá certo? Mas esses gráficos, pessoal, esses gráficos até no Excel você faz. Tá? É bem tranquilo mesmo. Não tem muito... Então, por isso que eu estranhei. Quando perguntou se eu não ia ensinar, entendeu? Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Não, o software que eu uso é esse, mais, né, o MatCAD, mas vocês podem usar qualquer um desses que vocês já estão acostumados. Tá? Pessoal, então olha só, já estamos adiantados aí. Oi? Uma coisa rápida. Com relação à seção crítica dessa viga, ela ficaria bem no meio ou não? Onde você acha que ela ficaria? Eu estou achando que é no meio, justamente pelo valor do momento, né? Do momento de 0,1, que é bem maior do que os intervalos de 0. É verdade. Agora também, olha, perceba que o esforço cortante aqui no meio, ele vale quanto? 0, né? A gente tem que... Mas assim, eu vou falar mais disso, né? Quando eu tenho os dois esforços sendo máximos numa sessão, como a gente viu em vários exemplos que a gente resolveu até agora, aí é tranquilo. Né? Quando é assim, a gente tem que avaliar qual é o esforço que é mais crítico na geração de tensões. O momento, pessoal, o momento fletor, né, quase sempre, né, tem algumas exceções, obviamente, ele vai ser mais relevante do que o esforço cortante. Tá certo? Ele vai gerar tensões maiores, normalmente, eu não estou dizendo que sempre, porque senão eu já tinha dito aqui, não, olha, é momento fletor porque é sempre assim. Não é sempre assim. Normalmente tá? Então, nessa questão aqui, provavelmente, realmente, a minha seção crítica é no meio. Por quê? O momento fletor maior é no meio. Só que não dá para garantir. Então, aqui, a gente teria que calcular a combinação das tensões de cisalhamento geradas pelo esforço cortante em toda a viga, né? Lógico, nos pontos em que os dois são 0, não, né?
Mas em alguns pontos aqui, por exemplo, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, né? Nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, vê quanto é a tensão de cisalhamento, vê quanto é a tensão normal devido ao momento fletor e vê a combinação das duas. Só que essa combinação das duas é aquilo que a gente calcula por aquilo que eu chamo de tensão equivalente, que a gente só vai ver em Maxwell 2. Tá bom? Então, não vamos atropelar as coisas, mas eu acho que está respondido, né? Ok, professor. Mas olha só, uma outra questão. Aqui eu pedi os esforços máximos também. Né, pessoal? Como é que você calcula o máximo de uma função? Você deriva igual a zero e vai saber onde é o ponto de máximo, né, daquela função. Sim. E aí, você achando o ponto de máximo, substitui aquela coordenada, né, na função e você tem o valor máximo daquela função. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma parábola, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, derivar, né, essa função que está aqui, ó. Se vocês colocarem aí de novo o pino, né? Tá aqui, ó, uma função do segundo grau, tá certo? Acho que todo mundo consegue ver aí, né? Você pode derivar isso daqui igual a zero, vai chegar num x. O x que você vai chegar aqui, não tenha dúvida que é lá no meio, que é 0,75. Que é 0,75. Joga 0,75 aqui, acha esse valor máximo que está sendo dado aqui. Tá certo? Então, às vezes, vocês vai ter esse tipo de demanda, né? Aqui, por exemplo, eu estou pedindo os esforços máximos, né? Aí, no gráfico, fica muito fácil de ver, mas antes de plotar o gráfico, você consegue achar os máximos de cada trecho. E depois determinar aí, né, o máximo global de cada esforço. Tudo bem? Eu acho que não dá para plotar o gráfico, né? Tem que... Como assim? Desculpa. Na prova, não dá para plotar o gráfico. Não, depois veja que é o máximo. Não, exatamente. E a gente sai pela derivada. Porque senão você vai ter que sair testando. Você vai ter que sair testando valores aí, pô, na função. Não rola, né? É isso mesmo, tá bom? Aí, olha só, pessoal. Aqui, eu vou deixar essa última questão para os monitores trabalharem com vocês. Tá certo? Aí é um chamariz aí para a aula de sexta dos monitores, tá certo? Até porque ela é bem simples. A única diferença aqui, ó, aqui nessa questão eu já vou ter momentos, tá certo? Vou ter torques, ainda não tive torque até agora, ó. Essa viga aqui, ó, essa barra AB, né, ligada a isso aqui, vai estar submetida a torque, tá certo? Essa daqui não, né? Essa aqui vai ter fletor, cortante, e essa daqui vai ter torque e mais esses dois esforços. Né? E aí a diferença, né, pessoal, é que vocês vão trabalhar com eixos diferentes, né? Para essa barra aqui vai trabalhar com o eixo Z, mas aí, de novo, ó, depende do teu plano de visão, né? Você olhando daqui, ó, para cá, né? Da esquerda para a direita, por exemplo, com essa visão aqui, você pode trabalhar, ó, o eixo Z como sendo aqui, ó, da esquerda para a direita de novo, e aqui a mesma coisa, esquerda para a direita. Né? Então, isso aí é bem tranquilo e os gráficos vão ser muito simples. Tá certo? Os diagramas de esforços aí. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí para os monitores, para eles... vou pedir para eles plotarem, né, esses gráficos e para quem aparecer, né, tiver dúvida, quiser resolver também, eles mostrarem a solução. Já está o pedido feito aí. Tudo bem, senhores? Pessoal, então, ó, encerramos nossa revisão de estática. Eu recomendo fortemente, né, que na sexta, né, vai ter aí aula de monitoria, né, mas na quinta a gente já vai ter aula de tensões, né, já de conceitos básicos. Então, na sexta vocês vão poder ainda continuar tirando dúvida dessa revisão de estática, né, e já também dessa primeira parte de tensões que a gente vai ver na quinta-feira.